Continuando com citações e passagens talmúdicas a respeito de sofrimentos. Em seguida, uma passagem do Tratado Arachim 17a. Eu confesso que, para mim, essa é uma passagem até favorita. E logo ao final dela, eu vou explicar por quê. Talmud lá pergunta, Adeichan Tachlit Isurim. Qual é a medida, ou qual a medida mínima de sofrimentos? Ou seja, o que precisa, que tipo de adversidade, de dificuldade uma pessoa precisa enfrentar na vida para isso já ser catalogado, encarado como sofrimento, para ser considerado já um sofrimento? Qual é o sofrimento mínimo que a pessoa precisa passar, mas que isso já é considerado sofrimento? Amar Rabi Elazar, responde o sábio Rabi Elazar, Kol she'argu lo beged lilbosh ve'einu mitkabel alav. Uma pessoa, por exemplo, encomendou uma roupa, ou um alfaiate, ou etc., uma roupa sob medida, e quando ele vai experimentar, ele vê que com tudo que tiraram as medidas, etc., mas a roupa não está encaixando, não está servindo para ele, vai ter que mandar refazer, ou retocar, ou consertar, etc. Então, esse transtorno já é considerado sofrimento. Ou continua exemplificando os nossos sábios tipos de situações que não só podem, mas são consideradas já como uma contrariedade, uma adversidade, um sofrimento. Afilo nitkavnu limzog lo bechamin, masgulo betzonen, betzonen masgulo bechamin. Ele diz, mesmo alguém, por exemplo, a pessoa, na verdade, ele queria um suco. Se ele foi no bar, ou ele queria um suco gelado ou frio, por engano, se confundiram e trouxeram para ele chá quente. Ou vice-versa, ele queria um chá, um café quente, e por engano trouxeram para ele um refrigerante, um suco frio. Então ele diz, sabe o quê? Essa contrariedade já é considerado um sofrimento. Não foi isso que eu pedi o contrário, eu pedi quente, me trouxeram frio, vice-versa. Então, nas palavras de Rabi Elazar, isso, na sequência das suas palavras, isso também é e já pode ser considerado um sofrimento. Continua ele nos dizendo, afilo nefach lo chaluko. Ou alguém, isso pode, com certeza já aconteceu com cada um de nós, que vestiu alguma roupa ao avesso. Se é um pullover, um casaco, enfim, a pessoa colocou e vestiu ao avesso. Talvez saiu dessa forma na rua até que alguém, um amigo lhe chamou a atenção, ou talvez nem saiu, percebeu quando se pôs na frente do espelho, vai ter que tirar e vestir de novo. Isso também, de acordo com a Guimará, já é considerado um sofrimento. Mais do que isso, nos diz, afilo roshit yado lakis litol shalosh prutot ve'alu beyado shetaim. Ele nos diz, mesmo uma pessoa, vamos dizer que tem um pedinte, ele quer dar uma tzedakah e ele está procurando, ele quer a pessoa em dar para ele 10 reais, ele tinha uma nota de 10 no bolso, mas ele tinha outras notas também. Quando ele colocou a mão no bolso, saiu a nota de 5. E ele vai ter que colocar a mão no bolso novamente para trocar e tirar a nota de 10 ou vice-versa. Ele estava procurando 3 moedas e foi buscar, só conseguiu na sua mão 2 e vai ter que colocar a mão novamente para procurar a terceira moeda. De acordo com o Talmud, isso também é sofrimento. Por que eu disse que isso, para mim, é visto até como uma passagem favorita? O Rebbe nos traz isso em seus comentários e análises de Geret HaTshuvah, da terceira parte do Tânia, que fala sobre o processo de Tshuvah, de retorno a Deus, de arrependimento, penitência e retorno a Deus. Então se diz que existem certos pecados mais graves, que apenas o remorso, o arrependimento, ou mesmo passado Yom Kippur, isso ainda não é suficiente para eliminar e perdoar, apagar o pecado. Somente sofrimentos que vêm a pessoa no decorrer da vida, são pecados mais graves, eles acabam purgando o pecado. Quando o Rebbe traz esse comentário, essa análise, então ele se refere e nos remete a essa passagem talmúdica e diz, olha, que os sofrimentos que a gente tenha que passar,
às vezes até para pagar o pecado, ou porque nós temos algum débito na nossa conta moral, espiritual, religiosa, que sejam esses tipos de sofrimentos ilustrados aqui no Talmud, e que isso já seja suficiente, uma vez que o próprio Talmud determina, pela própria Halachá, que isso já é enquadrado, já é encarado, catalogado como sofrimento. Então, se temos que passar por algum sofrimento, que seja apenas e tão somente esse tipo de sofrimento.